Vamos falar um pouco sobre as nossas decisões? Vamos conversar sobre isso? Início de ano é um tempo de decisões. Muita gente está tomando decisões. Se mantém aquele trabalho, se vai para outro, como vai continuar aquele trabalho, está planejando o mês, planejando o ano, planejando as finanças. Eu quero fazer uma pergunta: quantos aqui fizeram planos para esse ano? Levanta a mão. Vocês fizeram planos? Eu também fiz. E você precisa fazer. Porque se você não começar a planejar o seu ano agora, sabe como que você vai viver o seu ano? É uma frase que eu gosto muito de repetir, igual o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu não gosto dessa música. Não é por causa do cantor não, tá, irmãos? É porque a letra dessa música, ela passa para mim uma irresponsabilidade. Aprenda uma coisa sobre música. Música é o seguinte: cada um tem a sua interpretação própria. Talvez eu veja a música desse jeito, mas você não vê dessa forma. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Talvez eu veja dessa forma e você não vê. Mas como que eu vejo essa música? Eu vejo essa música assim: a vida vai me levar, a vida leva eu, é onde eu chegar é isso mesmo, e está tudo bem. Não, peraí. Eu acho que é muita irresponsabilidade nós não planejarmos a nossa vida. Aí nós julgamos a responsabilidade em Deus. Deus, olha como que está a minha vida. A gente faz isso, não faz, irmão? Sim ou não? Ok. Só que o que acontece? Olha para cá. A gente planeja a vida, organiza, projeta, mas raramente nós fazemos uma reflexão sobre quem é que está no controle dos planos que nós fizemos. Entende o que eu estou dizendo? Uma coisa é você planejar, outra coisa é você refletir o seguinte: quem está no controle do plano que eu fiz? Porque você fez o plano, ok, mas o controle está com quem? Então, se você entende que planejar não é o problema é planejar sem a consciência da dependência de Deus. Esse é o problema. Eu posso planejar, mas quando o meu planejamento depende do meu controle, você está perdido. Porque no final, não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso é fato. Não vai dar certo. Quero ler com vocês algo. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 17, Tiago escreveu uma carta sobre isso. Sobre como aquela igreja estava planejando os dias. Presta atenção aqui. Olha o que ele escreveu. Olha para cá. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Então você está percebendo que aqui há alguém planejando a vida? Esse ano a gente vai na cidade tal, a gente vai planejar, e a gente vai ter lucro. Presta atenção. Olha o verso 14. Aí ele faz uma exortação: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo dissipa. Em vez disso, ou seja, em vez de ficar falando amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai dar certo, em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Só que aí você planeja, mas essa parte aqui você não quer nem saber. Se o Senhor quiser, será que Ele quer? Eu planejei, mas Ele quer? Vamos lá. Agora, entretanto, vós jactais. Eu vou te explicar o que é isso aqui depois. Das vossas arrogantes pretensões. A Bíblia chama aquele planejamento que é sem o Senhor de arrogante pretensão. A pessoa é arrogante e pretensiosa. Não é eu que estou dizendo não, é a Bíblia. Aí ele continua dizendo: toda jactância semelhante a essa é o que, irmãos?
maligna. Que coisa! Vamos continuando. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então vamos entender tudo que a gente leu? Querido, os teólogos afirmam que essa epístola, essa carta escrita por Tiago, é esse Tiago que é irmão de Jesus. Você sabia que Jesus tinha irmãos? Jesus tinha irmãos. Então, o Novo Testamento, ele lista Tiago como um dos filhos de Maria, mãe de Jesus. Então é esse Tiago que está escrevendo aqui. E nesses versos que lemos, Tiago, ele alerta a respeito do quanto os projetos humanos são falhos quando não há governo de Deus. Entende? Ele não está falando sobre planejar, mas ele está dizendo o seguinte: não tem governo de Deus nesse planejamento, vai dar errado. Querido, quando nós não dependemos de Deus para planejar nossa vida, então certamente iremos falhar. Então vamos entender o que a gente leu? Vamos para a exegese do texto aqui, vamos voltar lá. Verso 13: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Primeiro, o que ele está dizendo aqui? Ele está mostrando alguém, ele está fazendo uma ilustração de alguém que planejou. Perceba, essa pessoa não falou assim: Senhor, revela o que o Senhor tem para mim. Mas essa pessoa planejou, decidiu o quê? Eu vou para uma outra cidade e lá eu vou passar um ano e vou ter muito lucro. O seu trabalho, você orou para entrar lá? O que você saiu, você orou para sair? Você orou sobre todas as coisas que você gasta seu dinheiro? Ou você sai comprando tudo para, eu vou comprar porque eu quero, porque eu gostei? Sabia que a gente tem que orar até para comprar uma bala, irmão? Isso é ser cristão. Não é você ser aquele crente religioso. Eu morro de rir, porque quando a gente está em conferência de pastor, a última que eu fui em São Paulo, nós alugamos uma casa lá em São Paulo, que saiu mais barato, nós dormimos 7 pastores numa casa. Aí na hora da refeição, todos os pastores querem mostrar que são crentes. Eles pegam o prato para cima, oh Senhor, aleluia. Você acha que faz isso em casa? Eles estão lá e eu estou de braço cruzado, sentado. Aí eu de repente, ô pastor, você não vai orar não? Pô, já orei. Mas ninguém viu você levantando o prato e orando. Mas vocês precisam ver? Eu não estou orando para vocês, estou orando para mim. Então não estou falando sobre esse tipo de oração, de você ser um religioso, ficar, Senhor, os meus planos são todo teu. Não. Mas é você ter uma consciência de que, se eu não orei para escolher isso, ou para deixar de escolher aquilo, se foi eu que escolhi, vai dar errado. Pode estar dando certo agora, mas escuta, anota isso. Essa pregação, inclusive, eu não estou transmitindo para o Instagram, eu estou gravando para você voltar nela depois. Para você ir lá no YouTube e ouvir de novo, quando der errado para você. Você falar assim, fui avisado, eu quero voltar lá para ouvir de novo. Eu fui avisado que ia dar errado. Porque assim, a gente sai escolhendo, a gente vai fazendo, e o negócio começa a dar certo, a empresa cresce, você é promovido no serviço, o dinheiro começa a entrar, mas lá na frente começa a dar errado. Aí você, o que eu fiz de errado? Você errou em não trazer o Senhor para as suas escolhas. E aí que muita gente quebra a cabeça. Então é sobre isso que ele está dizendo. E no verso 14 ele diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ele está dizendo o seguinte, está vendo isso aqui, um controle? Você não tem o controle do seu amanhã. Você sabe que você vai acordar vivo amanhã? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, é muito sério isso. Principalmente nós que somos pais, vocês sabiam que as dívidas nossas, quando nós morremos, ficam para os nossos filhos? Você sabia disso? Isso é lei. Aí a gente sai por aí fazendo um monte de conta torta à direita, aí você morre e desgraça a vida dos seus filhos. É sério, isso é muito sério. Isso quem tem o costume de fazer dívida, tá? Porque não é todo mundo que faz. Eu, por exemplo, corro. Pastor, você tem cartão de crédito? Já tive, não quero nunca mais na minha vida. Isso é uma coisa do demônio. O demônio inventou isso e colocou embaixo, compre. Irmão, cartão de crédito é uma coisa do demônio. Eu vou te provar como que é uma coisa do demônio. Todo mês você que tem cartão de crédito está encalacrado com o cartão e você fica assim, eu não sei o que eu faço para pagar. Para de comprar e pica essa porcaria que você não vai parar. Você tem coragem de picar seu cartão hoje e falar, nunca mais eu vou usar esse troço? Você não tem. Por quê?
Porque Mamon está assim, ó, não pica o que eu te dei, não pica o que eu te dei, não pica o que eu te dei, não pica o que eu te dei. Por quê? Porque o mês que vem eu tenho que controlar vocês. Se você picar, eu não tenho como te controlar. Mas o problema é que ninguém usa. Ah, pastor, o meu cartão eu uso com sabedoria. Ok. Se eu te perguntar hoje, olha para cá, quanto você ganha e qual é a percentagem correta que vai para a poupança, qual é a percentagem correta que vai para os gastos essenciais e qual é a percentagem correta que você deixa para emergência, você não sabe falar, sabe? Sabe fazer essa conta? 10, 20, 30, deveria saber. Isso é administração. Você tem que separar uma parte para os gastos essenciais, você tem que deixar uma outra parte na poupança, outra parte para você viver. Ah, pastor, mas eu não faço isso. Por quê? Porque o cartão não deixa. Irmãos, olha para cá, de verdade, você não precisa de cartão, você acostumou com seu cartão, você não precisa dele. Quando eu piquei meu cartão, eu falei assim, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu consigo comprar tudo à vista, sem depender de cartão. Planejo. Ah, pastor, e o que você não dá conta de comprar? Eu não compro. Simples. Ah, mas eu estou com vontade. Pois é o tal da vontade, é o tal da sua carne, dizendo, compra. Aí tem lá, já viu aqueles desenhos que aparece lá um anjinho de um lado e o capeta do outro? Aí fica o anjinho, pega o seu cartão, não compra não. Aí vem o capeta, compra, você precisa, você quer. Olha aquela roupa, como que você vai ficar linda com ela? Você olha, é mesmo, eu quero. A gente vai fazendo isso. Tiago aqui, querido, ele está falando com crentes, pessoas que oram, pessoas que vão na igreja, mas eles vivem como se tivesse controle do amanhã. E porque eles vivem como se tivesse controle do amanhã, então vai o quê? Dissipar. O que ele quis dizer quando ele disse assim, olha, sois, ele está dizendo que vocês são como neblina, que aparece por um instante e logo dissipa. O que ele quer dizer? A vida é breve. Você está vivo. De repente, puf, não está mais, irmão. Você quer morrer? Eu não quero. Mas eu tenho controle sobre a minha vida? Eu não tenho, irmão. Eu não sei que dia que eu vou morrer. Se eu soubesse o dia que eu fosse morrer, eu não saía de casa. Eu me internava no hospital e falava, ó, eu tive uma revelação que eu vou morrer hoje. Já põe trem para me ressuscitar, deixa tudo pronto. Quando eu dar um piripaco, o médico está aqui. Mas a gente não sabe. Você não sabe nem se você vai acordar amanhã. Então é isso que ele está dizendo. E sabe o que é mais sério ainda? Como nós não temos controle da vida, nós deveríamos viver uma vida com propósito. Com propósito. A vida humana ela é frágil, rápida, passageira. Querido, nós não fomos chamados para viver no automático. Sabe o que é viver no automático? Trabalhar e pagar conta. Trabalhar, pagar conta. Trabalhar, pagar conta, viajar, trabalhar. Trabalhar, pagar conta, viajar, trabalhar. E quando você viaja? Quando você faz um negocinho aí? Isso é viver no automático. Repetindo ciclos. Eu sei que todo mundo trabalha, eu também. Mas a questão não é como você trabalha, é como você vive. Você vive ou sobrevive? Eu vivo. Eu não sou de viajar. Viajei, tem 2 anos que a gente viajou para São Paulo. Eu não sou muito de viajar por causa das minhas responsabilidades que eu tenho com a igreja e agora com o meu trabalho, com meus pacientes. Eu não sou de viajar. Mas eu tiro os meus dias. Eu vivo. Eu tiro dia na minha casa para não fazer nada. Sábado foi um dia que eu cheguei do serviço, eu não fiz nada. Sabe o que é nada? Nem olhar para o telefone, nada. Por quê? Porque eu vivo. Eu preciso viver. Eu tenho que ter um tempo para mim assistir as coisas que eu gosto, brincar com a minha filha, dar uma bronca no Mateus. Eu tenho que ter tempo, mexer com meus cachorros, fazer umas coisas que eu gosto. Eu vivo, irmão. Eu trabalho muito, mas eu vivo. E eu não só vivo, mas eu vivo com propósito. Eu vivo com propósito. O que é viver com propósito? É viver com intencionalidade espiritual. Tem gente que não está nem aí para sua vida espiritual. Você deveria estar para sua vida espiritual. Sua vida espiritual.
Irmãos, cuidar do seu espírito é tão importante quanto cuidar da sua carne, quanto cuidar da sua alma, quanto cuidar da sua saúde, quanto cuidar do seu corpo. É importante. O problema é que você dá uma doença. Não, vamos falar de doença não, vamos falar de uma dorzinha. Meu Deus, eu tenho que ir para o hospital. E quem tem ansiedade é pior, né? Porque ele dá uma dorzinha, principalmente se for assim, meu Deus, tô com a dor. Ai, tá apertando. Aí começa a prestar atenção nos sintomas, né? Eu começo a prestar atenção nos sintomas. Tá piorando. Tô sentindo que meu coração tá batendo. Ai, agora já veio a falta de ar. Ai, eu tô morrendo. Aí chega no hospital, era só estômago cheio e azia. Já aconteceu isso comigo, irmão. Quando eu tinha crise de ansiedade brava, eu não sabia me controlar. Eu fabricava os sintomas do meu corpo. Eu começava a sentir dor no estômago, aí eu já cismava, meu Deus, isso tem que estar muito perto do coração. Aí meu coração começava a dar pontada. Aí eu começava a dar falta de ar. E de repente a mão formigava. Eu falei, meu Deus, agora eu vou morrer. Aí eu já ficava louco, me levava para o hospital. Media minha pressão, 16, falei, agora eu estou morrendo. Aí o médico falava, não, você não tem nada. A pressão abaixava, a dor sumia, era o quê? Fabricando os sintomas. A gente faz isso. Agora, e a doença espiritual? Você está ciente que você está doente espiritual? Quem é que planta? Gosta de planta, de plantar, entende alguma coisa? O Geraldinho, né? A irmã ali. A planta, ela dá frutos bons, mas ela costuma dar alguns negocinhos estragados, né? Uns frutos estragados também. Por quê? Às vezes aquela parte ali está doente. Então, a planta saudável, ela dá fruto, mas a planta doente não dá fruto. Vou te falar algo sem te ofender. Você pode estar aqui todo dia batendo palma, glorificando, entregando oferta, mas pode estar doente espiritualmente. E o que mede isso não é o que você faz aqui, mas é os frutos que você dá lá fora. Então às vezes você está doente espiritualmente. Provérbios 27:1 diz assim, olha, não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Essa palavra gloriar no grego é a palavra halal, que significa o seguinte: não se encha de autoconfiança, não haja como se você tivesse o controle de tudo. Sabe por quê, irmãos? Quando nós temos toda a nossa agenda planejada, você fica assim, olha, de manhã eu vou fazer isso, de tarde eu vou fazer aquilo, minha semana é assim, tal dia tem prova, tal dia tem escola, tal dia tem isso. Aí eu te pergunto, cabe Deus na sua agenda? Cabe, pastor, só no domingo? Entende o que eu estou dizendo? A nossa agenda é gasta o dia inteiro, um monte de dia para um monte de coisa, mas para o Senhor eu só tenho domingo na minha agenda para Ele. Minha agenda está cheia, não sobra espaço para o Senhor. A agenda está fechada demais para Deus entrar. E o problema maior ainda quando você não aceita que Deus interrompa a sua agenda. A gente fala assim, irmão, tal dia a gente vai fazer algo na igreja. Não posso porque eu estou agendado nisso, estou agendado daquilo, estou agendado daquilo outro, estou agendado daquilo outro. Deus não pode mais interromper sua agenda. Deus agora, para fazer as coisas na terra, tem que consultar você para ver se a sua agenda cabe a Ele. O Enio está ocupado. Não vou fazer nada na igreja porque o Enio está ocupado. Eu vou esperar o Enio desocupar, a hora que ele tiver com a agenda eu vou fazer. Entende? A gente faz isso com Deus. Nós queremos pegar a nossa agenda e falar, Senhor, toma minha agenda, olha que todos os dias que eu estou ocupado e planeja as coisas só o dia que a minha agenda estiver disponível. Irmãos, aprenda, você é discípulo. Nós somos uma igreja de discípulos, e discípulos, ainda que eles tenham ocupações, quando Jesus fala, siga-me, a agenda fica para trás e eles falam, eu vou, Senhor. Jesus fez isso. A Bíblia diz que Pedro agendou, planejou, estava lá pescando, hoje eu vou ganhar dinheiro, vou pescar, vou vender. Jesus passou, larga isso aqui e me segue. Pedro, eu? Ficar com a minha agenda? É ruim, hein? Tchau. Vou seguir Jesus. Isso é coisa de discípulo. A pregação já é para discípulo. Quem não é discípulo não vai entender isso, e eu não espero que entenda também. Um dia você vai entender. Mas nada fica entre o Senhor e eu. A minha agenda não é nada diante do Senhor. Irmãos, nós vamos montar aqui esse ano, uma classe de consolidação. Eu implantei aqui uma vez uma consolidação 1 a 1, os irmãos começaram e largaram. Aí é o que eu falei, lembra que eu falei domingo passado? Eu vou pegar na mão,
vou dar o leitinho espiritual, vou ensinar tudo de novo, vou acompanhar. A hora que eu falar assim, agora eles podem soltar a mamadeira, aí eu vou soltar e deixar fazer sozinho. Mas porque eu amo essa igreja, eu vou voltar de novo. E nós vamos formar uma classe de consolidação. Todos os membros, presta atenção, membros, todos aqueles que se consideram membros da igreja, eles vão ser treinados para fazer o anjo da guarda. Você sabia que você pode ser o anjo da guarda de alguém? É isso que nós vamos fazer. A consolidação é isso, é você sendo o anjo da guarda de alguém. O que é o anjo da guarda? Nós vamos implantar aqui o discipulado 1 a 1. Cada um vai discipular um. Você quer ver um exemplo? Vamos lá. Homem discipula homem, mulher discipula mulher. Vou te contar como que vai ser. Vamos supor aqui, ó. A obreira Maria José discipular a Bruna, que vai discipular a pastora Kelly, que vai discipular ela e que vai discipular ela, entende? Ninguém vai ficar agarrado só com um. Um exemplo, a Bruna discipula a Maria José discipula a pastora Kelly, a pastora Kelly vai discipular a obreira Carla, que vai discipular a Luísa, entendeu? Cada um vai discipular um. Ninguém vai ficar sem cuidado aqui dentro. Pastor, quem é que vai andar sem cuidado, vai andar distante, que não vai ter cobertura espiritual? Quem fica de fora do discipulado. Se você vê alguém reclamando assim, ó, não me visita, não cuida de mim, pode saber, está fora do discipulado. Se tivesse, estava sendo cuidado. Essa é a maneira que nós vamos cuidar. Por quê? Porque Jesus fazia isso. O discipulado de Jesus era 1 a 1, um cuidando dos outros. Eu cuido dele, ele cuida de mim, nós cuidamos uns dos outros. Isso é ser igreja, irmãos. Igreja não é você estar aqui domingo após domingo, sentado aqui olhando para a minha cara ou pregando para você e todo mundo tchau, não. Precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Pastor, mas eu não gosto desse negócio de me envolver. Então você vai ter uma dificuldade terrível de ficar aqui. De verdade. Porque nós somos uma igreja que se envolve. E eu vou te falar uma realidade, com muito amor. Eu não estou preocupado se eu vou perder gente ou não. Eu estou preocupado o seguinte: Jesus está se agradando da nossa maneira de ser igreja hoje? Nós somos uma igreja dentro da Bíblia? Ou a gente está igual às outras por aí? Porque, irmão, igreja tem muita. Você vai achar a igreja para te impressionar, para fazer um show bonito, para fazer você chorar na pregação, você chorar no louvor, e você voltar para casa, fui naquela igreja, eu chorei. Ok, mudou o quê? Entende? Aqui não é esse lugar. Aqui é um lugar onde nós vamos assentar ao redor da mesa de Jesus e falar: Senhor, fala que nós te ouvimos. Nós queremos ouvir a tua voz. Amém? E sexta-feira, irmãos, dia 9 de janeiro, 20 horas, nós temos aqui uma reunião de alinhamento com todos os membros. Então, se você se considera membro da igreja, você vai vir aqui sexta-feira, dia 9, para nós podermos implantar esse sistema. Mas só que primeiro não vai começar assim. Vai começar uma classe de consolidação. Eu vou te explicar. Primeiro eu vou consolidar todo mundo, durante pelo menos uns 4 meses, para depois a gente começar 1 a 1. E nós vamos fazer uma outra coisa também. Nessa reunião eu vou explicar para vocês como que vai funcionar o cadastramento de membros. Eu fiz isso uma vez, só que está tudo no computador, eu tenho acesso, mas muitos irmãos falam: pastor, esse negócio de computador para mim é difícil. Por amor a vocês, eu volto lá no caderninho, não tem problema, eu vou escrever tudo um por um, tudo na mãozinha só, para as pessoas que andam comigo terem acesso a quem é membro da igreja e quem não é. Entende? Por quê, pastor? Ora, existe acepção de pessoas? Acepção não, mas existe diferença no tratamento. Você concorda? Existe diferença. Pastor, isso não é bíblico. Jesus fazia. 3 tipos de pessoas seguiam Jesus: discípulos, multidões e seguidores ocasionais. Para quem foi que Jesus se revelou a maior parte do tempo? Para a multidão, para os seguidores ocasionais ou para os discípulos? Então entende que tem diferença? Tem diferença. Então o membro da igreja, eu não estou dizendo que ele é melhor, não. Mas aquele que eu olho lá, ele está cadastrado como membro, ele vai ter um tratamento diferenciado. O que é o tratamento diferenciado? Eu vou tratar ele melhor do que os outros? Não, mas eu vou cuidar dele mais de perto. Ele vai ser cuidado. Ele vai estar debaixo de cobertura espiritual. Ele vai andar com a gente, ele vai estar junto. E o restante? Pastor, o restante pode continuar vindo, vão ser bem-vindos, vão receber palavra, vão receber alimento espiritual, mas ele não vai ter um cuidado de perto. Por quê? Porque tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de andar solto, ok, mas isso não é coisa de ovelha. Ovelha tem que ter pastor. Ovelha anda com ovelha.
Você já viu ovelha, irmão, andando sozinho no pasto? Eu sempre vejo ovelha junto com ovelha. Por isso que a Bíblia diz que nós somos ovelha. Ovelha tem um pastor e ovelha anda junto com ovelha. Amém? Verso 15. Aí Tiago continua dizendo: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Essa fala aqui, irmão, se o Senhor quiser, não é só uma frase bonita, é uma postura de vida, sabe? É você dizendo para Deus assim: ó, Senhor, ao invés de eu planejar a minha vida de acordo com a minha vontade, eu vou planejar a minha vida de acordo com a sua vontade. E se Deus quiser, vai dar certo, mas se Ele não quiser, amém também. Esse é o ano do posicionamento, querido. É o ano de você se posicionar. É o ano de você virar discípulo e ser enviado para ganhar outros para Jesus. Amém? Agora tem uma coisa. O discipulado, ele vai exigir coisas que as pessoas que gostam de planejar tudo, elas não vão ter essas coisas para dar. E não vão querer dar também. E eu já estou te avisando isso. Primeira coisa que o discipulado exige, que quem quer ter controle de tudo, só vai dar se sobrar. Tempo é o primeiro deles. Eu até me envolvo, mas deixa eu ver como é que está aqui, deixa eu ver se eu posso. Tempo. Quem planeja demais e deixa Jesus de fora, ele até tem tempo, ele às vezes até envolve, mas se sobrar o tempo. Se sobrar o tempo para Jesus. Segunda coisa, disponibilidade. Deixa eu ver se eu tenho disponibilidade. É a segunda coisa. Que quem planeja demais e deixa Jesus de fora, não está disposto a dar. Disponibilidade. Terceira coisa que o discipulado vai exigir de você: presença. Presença é a terceira coisa. Quarto, submissão. Tem gente que nem sabe o que é submissão. Foi desobediente com o pai, com a mãe, vai ser desobediente também com o pastor, com o presidente, com a polícia, com qualquer um, porque não aprendeu o que é ser submisso ainda. Sabe o que a Bíblia diz? Que o mundo são dos humildes, não dos arrogantes. Então já te falei sobre tempo, disponibilidade, presença, submissão, lealdade. Lealdade com a igreja, com os irmãos, uns com os outros. E outra coisa que o discipulado vai exigir de você: processo. Há pessoas que querem ser prontas, elas não estão dispostas a passar pelo processo. Irmãos, tudo tem um processo e crescer também tem processo. Esse discipulado não vai levar só você a crescer na igreja, mas vai levar você a crescer na sua vida. Você vai ter princípios bíblicos para aplicar na sua vida. Então, ser discípulo de Jesus, querido, você tem que decidir: ou eu vou ser discípulo, ou eu vou ter a minha agenda. Porque ser discípulo de Jesus não cabe na sobra da sua agenda. Não cabe. Deixa eu te perguntar algo. Do que é que você está tentando se proteger com tanto planejamento na sua vida? Você está tentando se proteger de quê? Às vezes o planejamento, querido, ou dizer assim: olha, eu não posso participar porque eu já tenho compromisso, são só desculpas de gente que não quer se comprometer com a igreja de Jesus e nem com Jesus. Porque não quer se comprometer? Não posso, não tem jeito, eu já tenho isso ou aquilo. Eu não vou persuadir você, nem Jesus. Então você já sabe que esse ano é o ano do posicionamento, é o ano que você vai ser submetido à consolidação, ao discipulado, é o ano que eu não estou me importando de perder gente, mas é o ano que as pessoas que a gente vai perder, vai entrar 10, 20, 30 no lugar, porque nós vamos ganhar pessoas para Jesus. Amém? Espero que você vai ver acontecer. Às vezes as pessoas duvidam do que eu falo. Jesus vai fazer. É o ano em que cada irmão e cada irmã vai ganhar um para Jesus. Versículo 16. Mateus, põe lá, porque eu tirei aqui sem querer. Cadê? Versículo 16. Agora, entretanto, vós, olha essa palavra, jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O que ele está falando? Lembra do contexto? As pessoas que saem planejando, fazendo um tanto de agenda e não tem tempo para Jesus. Então, está dizendo que isso é jactância, e que toda jactância é maligna. Agora, o que é essa palavra aqui, jactais, ou essa palavra aqui, jactância,
Jactância, no original grego, o idioma da Bíblia, o que essa palavra significa? Jactância é alguém que ostenta segurança, colocando seus planos acima dos planos de Deus. O autor está dizendo o quê? Que isso é maligno. Sabe quem fez isso? Quem foi o primeiro a se colocar os seus planos acima dos planos de Deus? Quem é? Quem que caiu porque quis se colocar acima de Deus? O diabo. Porque o diabo praticou jactância, ou seja, ele colocou os seus planos acima dos planos de Deus, ele caiu. Ele caiu. Tiago está dizendo, isso é maligno. Por que isso é maligno? Porque a jactância diz, eu não preciso depender de Deus e nem me submeter a Deus hoje e agora, eu tenho tempo para isso. Jactância, querido, presta atenção nisso aqui agora. Jactância é o ser humano consultando Deus, ou usando Deus como consulta ocasional, ou seja, eu só consulto quando eu preciso, quando eu tenho muita dúvida, e não como base nas decisões. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu quero que você responda para você mesmo. Qual foi a última vez, olha para cá, qual foi a última vez que você mudou os seus planos ou cancelou um compromisso para cumprir a vontade de Deus? Percebe? Você não faz? Eu até faço, pastor, mas cancelar isso aqui? Tiago finaliza dizendo para nós, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está, então a decisão é sua. 2026, ano do discipulado, ano do posicionamento, Deus já diz para nós o que é o certo, como que a igreja vai proceder. Agora, é você quem vai decidir se você vai participar ou não. Se você vai entrar ou não. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. O que Tiago quer dizer? Olha, foi explicado tudo, como que vai funcionar. A decisão é sua. Não é do pastor, não é da irmã, não é do irmão. É sua. Então eu quero fazer um apelo aqui, irmãos. Não é para quem quer continuar vivendo uma fé confortável. Mas o nosso apelo, a nossa oração hoje, é para quem decidiu parar de negociar com a própria consciência. Hoje é o dia da obediência. Não amanhã.